Deixa eu adivinhar, você tá numa roda de amigos, tem uma ideia boa na cabeça, mas na hora de abrir a boca trava, gagueja, ou pior, você fala muito rápido e depois passa o resto do dia pensando: nossa, que frase torta que eu falei, por que eu disse isso? Isso acontece porque ninguém te ensinou como realmente melhorar sua fala. Na maioria das vezes apenas dizem: seja mais comunicativo, mas nunca mostram como. E aí você acha que oratória é um dom, mas não é, é um sistema, é treino, é postura, é clareza e é ritmo. E é por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar por que você trava ou se enrola na hora de falar, como destravar sua fala mesmo começando do completo zero e 3 técnicas simples para você falar bem sem parecer forçado. Então, se curtiu, senta aí e bora dar um upgrade na sua fala. Você não trava porque é tímido, nem porque tem problema com comunicação. Você trava porque o seu cérebro entra em modo sobrevivência. Quando você vai falar em público, ou mesmo numa conversa mais tensa, o cérebro entende aquilo como risco social. E o que ele faz? Ativa o modo tribo das cavernas, acelera o coração, trava a respiração, congela as palavras e grita internamente: cala a boca antes que todo mundo descubra que você é uma fraude. Esse pânico silencioso tem um nome científico: amígdala hijack, ou sequestro da amígdala, aquela parte do cérebro que lida com o medo. E aqui tá a sacada: o seu cérebro não liga se você tem um argumento bom, ele liga se você vai ser julgado. Se tem risco de errar, parecer bobo, ser interrompido, ele puxa o freio. E é por isso que você ensaia e fala 1000 vezes na cabeça, mas na hora trava, gagueja ou esquece tudo. Não é falta de preparo, é o seu sistema de defesa tentando te proteger da vergonha. Só que a gente não tá mais na época das cavernas. E ser interrompido numa reunião não é motivo pra sair correndo pra floresta. Então tenha calma, você não é uma exceção à regra. Isso acontece com todos nós. E a partir de agora, eu vou te ajudar a destravar sua fala de uma vez. E posteriormente, vou te mostrar 3 técnicas que, sendo bem sincero, vão levar sua fala para outro nível. Se comunicar bem não começa com a boca, começa com o que tá rolando na sua cabeça antes de falar qualquer coisa. O segredo não é tentar falar bonito, é treinar seu cérebro para entender que falar em voz alta é igual segurança, não uma ameaça. E para isso você precisa de 3 coisas bem simples. Primeiro, crie um espaço seguro para errar em voz alta. Seu cérebro não aprende só ouvindo, ele aprende fazendo e principalmente falando. A maioria só fala quando é obrigado. Apresentação, entrevista, discussão, mas oratória não se treina sob pressão, se treina sem plateia. Então aqui vai um primeiro exercício. Pegue um parágrafo de algum livro, ou um roteiro, ou alguma atividade sua e leia ela em voz alta, como se estivesse explicando para alguém. Faz isso todo dia por 5 minutos. Parece bobo, mas você vai começar a ouvir sua própria voz, vai perceber seus vícios de linguagem, vai entender onde trava, e isso prepara seu cérebro para entender: falar em voz alta não é ameaça, é hábito. Segundo passo, comece com frases curtas e firmes. Sabe quando a gente tenta explicar uma coisa e começa a falar em círculos? É porque o cérebro não processou a ideia antes de soltar ela. Um truque muito bom para trabalhar isso é, antes de responder, pensa numa frase inicial, curta e direta. Algo como: tenho 2 coisas importantes aqui, ou vou resumir isso em 3 pontos, ou até a real é essa, e aí começa a sua frase. Isso te dá um controle da conversa, logo de cara, e o cérebro vai entender que tá tudo sob controle. Então com isso você ganha um fôlego e confiança para desenvolver o resto. Terceiro ponto, use o corpo como aliado, não como sabotador. Muita gente acha que oratória é só voz, mas o corpo é metade do jogo. Se você fala encolhido, de cabeça para baixo, voz trêmula, o cérebro interpreta isso como: ferrou, tamo em perigo aqui. Agora experimenta levantar o peito, olhar para frente, falar mais devagar e fazer uma pausa antes da primeira frase. Só isso muda seu estado interno na hora. Você ativa o sistema nervoso parasimpático, é esse nome mesmo, que acalma o seu corpo e traz o cérebro pro presente. E antes da gente ir para as 3 técnicas que eu falei anteriormente, se o vídeo já te ajudou até aqui, deixa um like. Isso mostra que você curte esse tipo de conteúdo e ajuda o canal a crescer. Agora que a sua fala tá destravada, a missão é deixar ela firme, clara e natural. E o segredo tá na estrutura e no ritmo, não no vocabulário chique. Sabe aquele nervosismo que bate no meio da frase, quando parece que o cérebro travou e você só pensa em sumir dali? Isso acontece porque você tenta segurar o assunto inteiro na cabeça como se fosse um parágrafo de redação. E aí, puf, tela azul. Só que a comunicação não é texto para ser decorado. Como a gente já disse, é ritmo, é respiro, é presença. E para isso, existe um truque simples e poderoso. A técnica do ping-pong funciona mais ou menos assim. Em vez de jogar um textão de uma vez, você quebra a sua fala em blocos curtos. Fala e pausa. Tipo uma bolinha indo e voltando na mesa. Exemplo, tem um ponto aqui que quase ninguém percebe. Quando você fala rápido demais, o outro entende menos.
Então, se você quer ser claro, precisa respirar. Perceberam as pausas? Esse vai e volta tem dois efeitos mágicos. Te dá tempo para pensar enquanto fala e ajuda o outro a entender o que você disse. Então, na próxima vez que você for falar em público ou até gravar um vídeo, faz isso. Escreve 3 frases curtas, depois lê em voz alta, dando uma pausa de 1 segundo entre cada uma. No começo vai parecer um robô, mas com 2 minutos de prática você entra no flow. E não cometa o erro de querer falar tudo de uma vez, porque se fizer isso, sua fala vira aquela sua apresentação de escola, toda nervosa e acelerada. E a atenção de quem tá te escutando simplesmente desliga. Então lembra disso, pausa não é sinal de insegurança, pausa é sinal de domínio. É você dizendo, eu tô aqui, eu sei o que eu tô falando e você vai me acompanhar. Regra dos 3. Essa aqui é clássica e por um bom motivo. Nosso cérebro ama o número 3. Tem algo que quase mágico nele, não é superstição, é neurociência. 3 exemplos, 3 etapas, 3 conclusões. 3 é o número mínimo que já parece estrutura, mas não é demais pra confundir. Quer ver? Ó, repara só. Existem 3 coisas que fazem alguém parecer confiante ao falar. Você só precisa lembrar de 3 passos, 3 erros que estão sabotando sua comunicação. Percebeu? A mente escuta isso e pensa, opa, eu consigo acompanhar. E esse é o ponto. A regra dos 3 te ajuda a manter a atenção e ainda aumenta a chance das pessoas lembrarem do que você falou. Inclusive, eu tô aplicando isso no vídeo. E por que isso funciona? Porque o nosso cérebro gosta de padrões pequenos. Quando você fala em 3 pontos, o cérebro do outro entra em modo checklist. É tipo assim, tá, ele falou o primeiro ponto. Ah, agora vem o segundo. Opa, beleza, fechou com o terceiro. É um ritmo mental que prende a atenção e ele ajuda na memorização. Mas e o porquê que isso ajuda na oratória? Porque quando alguém lembra do que você disse, você sente que sua fala teve impacto. E quando você vê esse impacto, você se sente mais confiante da próxima vez. É um ciclo positivo, sabe? Organização, clareza, reconhecimento, confiança. Um exemplo prático disso. Você está apresentando um trabalho, dando uma ideia numa reunião ou gravando um vídeo. Em vez de jogar um monte de coisa logo no começo, tenta isso daqui. Tenho 3 pontos aqui que fazem essa ideia funcionar. Primeiro, ela resolve o problema A. Segundo, é simples de aplicar. E terceiro, já funcionou em outros lugares. Simples, rápido e memorável. Então tenta aplicar essa regra quando estiver escrevendo seu discurso, seu trabalho ou apresentação. Garanto que vai ajudar muito na hora que for falar em público. E presta atenção aqui, se você quiser aplicar tudo isso de forma organizada e mais visual, com uma rotina leve que te puxa pro foco, mesmo nos dias mais difíceis, eu criei um template no Notion chamado Próximo Nível. Ele te ajuda a montar um sistema visual com ciclos de hábitos, pequenas missões diárias e recompensas, para você manter o foco na sua rotina sem sofrer. É como transformar sua jornada de desenvolvimento num jogo. Eu fiz um vídeo explicando melhor o template. O link tá na descrição. Se fizer sentido para você, dá uma olhada depois. Agora bora para a terceira técnica. Fale como se fosse para um amigo. O maior erro de quem quer falar bem é tentar parecer alguém que não é. Aí força o tom, inventa a palavra difícil, muda até o jeito de respirar. E o público sente, fica robótico, fica estranho. É tipo assim, prezados, neste momento pretendo elucidar. Calma, irmão, você não tá defendendo tese em latim, só tá tentando se comunicar. A real é simples. Pessoas não conectam com quem fala difícil. Elas conectam com quem fala de forma simples e verdadeira. Por isso aqui vai um truque que ele é poderoso, mas é bem subestimado. Escolhe alguém que você gosta e confia. Pode ser um amigo, seu irmão, até seu cachorro. Imagine que você está explicando o conteúdo para essa pessoa. Mantenha o tom leve, natural, como se fosse uma conversa no intervalo da escola. Só uma frase de exemplo. Ao invés de dizer, a metodologia aplicada apresenta um viés extremamente relevante, ou lhe mostrar a maneira aplicável, troca por isso aqui. Tem um jeito de ver esse assunto que muda tudo. Deixa eu te mostrar como eu entendi. E não é vergonha nenhuma usar o ChatGPT, por exemplo, para explicar em outras palavras. Mas você consegue perceber a diferença? Ela está em parar de tentar impressionar com palavras mais complexas e começar a conectar. E quando eu digo conectar, significa explicar com as suas palavras. Porque quando você conecta, o outro te escuta, se sente confortável com você e presta atenção no que você tem a dizer. Oratória de verdade é isso. Não é sobre ser mais técnico, é sobre ser mais claro, mais humano e mais presente. Já ouviu aquela história de que quem conecta, convence? E quem convence não precisa gritar para ser ouvido, só precisa falar com presença. Então não sai do vídeo ainda. Pega um papel agora e anota isso. Falar bem não é sobre decorar discurso, é sobre praticar presença, clareza e ritmo. E como? Com as 3 técnicas que você acabou de aprender. Ping-pong, regra dos 3 e fale como se fosse um amigo. Agora comenta aqui embaixo qual dessas 3 técnicas você vai testar primeiro. E se quiser se aprofundar ainda mais, tem um vídeo aqui no canal que completa perfeitamente esse aqui. Eu vou deixar ele aqui no card fixado. Dá uma conferida depois. Um abraço e até a próxima.